Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz assim: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Pai, nessa manhã o Senhor já nos disse coisas extraordinárias, e eu creio que o Senhor vai falar de uma forma especial através da Tua palavra. O Senhor vai trabalhar no nosso coração, e o Teu Espírito Santo vai encontrar aquilo que precisa ser trabalhado em nós, para que realmente o Senhor seja glorificado na nossa vida a cada instante. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, ele já se encontrava bem idoso e estava, como a própria carta mostra, preso. E talvez já ele podia pensar que seriam os seus últimos instantes como servo do Senhor aqui na terra. E ele se considerava assim, esse prisioneiro no Senhor. Ele entendia que sofrer pelo Evangelho não era uma dor, mas sim um privilégio. E só consegue entender isso quando a abnegação no nosso coração, ela é completa. Quando a gente consegue compreender que abrir mão de tudo por causa de Jesus é, na verdade, a única coisa que faz sentido na vida de um cristão. Anote essa frase aí, porque ela ficou até boa. Se você não abrir mão de tudo que você nunca vai conseguir entender o que significa depender completamente de Jesus na sua vida. E olha que coisa interessante. Nos tempos de prisão que Paulo estava vivendo, ele entendeu que ele teria então as últimas oportunidades para de fato falar alguma coisa ainda para os seus discípulos. Então é como se ele estivesse assim, nos últimos momentos da sua estada na terra. Ele precisava deixar algumas coisas claras. E quando ele está escrevendo a Timóteo, nós sabemos que Timóteo foi o seu filho na fé. Timóteo foi aquele que aprendeu absolutamente tudo sobre o serviço cristão, o ministério cristão, com o apóstolo Paulo. Ele era o discípulo amado de Paulo, era alguém que Paulo confiou o pastorado, a liderança da igreja. Então agora Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu tenho algumas últimas coisas para te dizer. Eu tenho mais algumas coisas que eu preciso compartilhar com você, para você guardar no seu coração. E o soldado, como Paulo está fazendo aqui, essa analogia, tentando trazer um princípio para nós, o soldado, ele está sempre disposto a enfrentar os rigores das árduas batalhas que estão diante da sua vida. Ou seja, quem se alista precisa estar disposto a morrer pela batalha e na batalha. Se um soldado está num regimento, se ele está num pelotão e ele não está disposto a dar a própria vida na guerra, então ele não é considerado um soldado digno de confiança. Ele é considerado alguém que a qualquer momento está disposto a deserdar do pelotão. E aí, quando nós estamos falando da vida cristã, e estamos falando, entrando agora no mês de junho, falando sobre serviço, esse texto ele é extremamente sugestivo. Por quê? Porque durante o contexto aqui, dentro desse contexto que nós estamos observando do capítulo 2 de 2 Timóteo, nós podemos observar conselhos extremamente sábios para nós. E o tema da mensagem é esse, que somos soldados em serviço. E eu quero compartilhar com você algo. O soldado de Cristo entende que a batalha da fé se inicia na sua conversão e só termina quando ele fechar os seus olhos nessa vida.
Se você se converteu, se você entregou tua vida para Jesus, a sua batalha começou no dia que você aceitou a Cristo, e ela só vai acabar quando você fechar os seus olhos nessa vida e quando você chegar à eternidade e você ouvir de Jesus: servo bom e fiel. Ou, parafraseando, soldado bom e fiel. Você lutou bravamente a batalha do Senhor. Entra agora na alegria do teu Senhor. Quais são os conselhos que o apóstolo então transmite, fala para Timóteo então nesse fim de jornada ministerial dele? O primeiro deles, ou são dois: fortifique-se e transmita. As duas primeiras ordens que Timóteo recebe de Paulo são se fortalecer e ter uma mensagem a transmitir. Eu não tive o privilégio de servir o exército. Na época eu saí correndo, eu tinha medo por causa da minha altura. Eu pensava que eu ia pegar facinho e que eu ia tendo que inclusive para aqueles lugares mais inóspitos. Então eu, morrendo de medo, eu falei: você quer saber? Eu vou tentar me livrar de todo jeito disso. E pedi para um parente na época lá para solicitar para me liberar, para dar excesso de contingente. Hoje eu me arrependo. Eu acho que teria me ajudado a amadurecer um pouco mais. Mas na época foi o que aconteceu. E eu fui conhecer Jesus um ano depois também, né? Duro se eu contasse esse testemunho já na igreja, né? E agradecendo aos irmãos: ó, irmãos, obrigado, porque eu fiz um esquema lá, uma pessoa me ajudou a me livrar, né? Então não, eu não era crente ainda, tá? Só para constar nos autos aí do processo. Por que se fortalecer? O cara que está de serviço, se ele não se condicionar, se ele não se preparar, o trabalho no exército não vai ser possível de ser executado. Então os caras fazem corridas longas. O cara é o seguinte: o cara vai para o exército. Agora o Fabinho está mais forte, mas igual o Fabinho, lembra, Rafa? Tempinho atrás, carcaça assim, né? Tá meio fraquinho, tal, magrão. Aí o Fabinho chegou no exército. Aí o cara tá lá, treina, tem que fazer flexão, fazer não sei o que, não sei o que. O cara, depois de um ano, ele está um armário assim, porque é todo dia treinamento e preparo. Aí que acontece? O cara sai do exército, não segue carreira, daí ele vai estudar e casa. Aí o que acontece 2, 3 anos depois? Não vou citar nomes aqui porque eu seria extremamente injusto. E eu já citei algumas pessoas aqui pela manhã, eu não seria justo citar novamente, né, Candiba? Jamais eu poderia fazer isso. Eu vou precisar pagar uma pizza pro Candiba depois, vou ter que me acertar. Ainda bem que ele é de boa, ele não leva profundamente. Se fortificar significa se preparar, e Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Se você não se preparar, Timóteo, você vai sucumbir. Se você não se condicionar na batalha da fé, você cai. O crente que não se fortifica em Deus, ele cai. Por quê? Se tem alguém já totalmente insatisfeito com o fato de você ser crente, é o diabo. Satanás não está nem um pouco satisfeito com o fato de você ter se tornado cristão. A partir do dia que você virou crente, o diabo marcou um alvo nas tuas costas. E todo dia ele está tentando derrubar você, para que você não viva as promessas que Deus tem para a sua vida. É isso que ele vai fazer todo dia. Então o que ocorre? Se você não se preparar, e olha o que ele vai dizer lá para Timóteo no versículo 1 e 2: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e nas coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie a homens fiéis e também sejam capazes de ensinar a outros. Por que se fortalecer? Porque você tem que viver uma vida com Deus para transmitir vida de Deus para quem ainda não o conhece. Um crente vazio de Deus não tem mensagem a ser transmitida. Uma pessoa que não vive a vida cristã, ela não consegue transmitir o evangelho. E eu já disse isso uma vez aqui, eu não vou gastar tempo com isso hoje, para explicar de novo. Mas o mundo está cansado de ouvir pregações, o mundo quer ver testemunho, ele quer ver exemplo da gente.
Ele quer ver que a gente deu a palavra e cumpre. Ele quer ver que a gente compra e paga. Ele quer ver que a gente fala alguma coisa e aquilo é verdade, não é mentira. Porque de mentira, maldade, calúnias, calotes, o mundo está cheio. O povo está cansando aí de mentir aí fora e tal. Então quando eles olham para a igreja é o último salva-vidas da humanidade. A igreja é a última esperança do mundo, gente, olha que loucura. Mas o mundo só tem a gente de esperança. Porque no fundo, o cara pode zombar de você, tirar sarro de você, porque você é crente, falar um monte. Mas no fundo, toda a pessoa, por mais que ela negue a existência de Deus, ela lá no fundo, ela tem um pingo de dúvida para falar, mas e se ele existe? E só esse pingo de dúvida já desperta uma fé sobrenatural na vida de um ser humano. Quanto mais pessoas que acreditam de fato em Deus, mas elas não conseguem se relacionar com Ele, elas não têm esperança, elas não sabem como fazer. Nós, cristãos, somos a resposta que o mundo está precisando. Então olha o que Paulo está dizendo a Timóteo: se fortaleça para que você possa ensinar outras pessoas, falar para outros, e esses outros possam ensinar ainda a outras pessoas. Essa é a lógica do Evangelho. Jesus disse: vão por todo mundo fazendo discípulos, batizando. E o que ele estava querendo dizer com isso? Quando ele diz fortifique-se, no grego, essa expressão no original, ela significa seja continuamente fortalecido. Ou seja, não é um processo único, é um processo contínuo na vida do crente. O cristão precisa se fortalecer, mas se fortalecer em quem? Ele mesmo dá a resposta no texto que a gente leu: na graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Você só se fortalece por causa da graça de Deus. Nós não somos fortes por nós mesmos. Às vezes você vê alguns comediantes de stand-up evangélicos em púlpitos. Eu não estou falando dos caras que fazem piada. Eu estou falando dos caras que são uma piada, é diferente. Porque o cara fala um monte de abobrinha e ele acha que é verdade. E não tem nada a ver com Deus nem com a Bíblia. Então é um stand-up tipo assim, total. A vida do cara é um stand-up. Mas é porque ele virou uma piada. Ele dizendo, por exemplo, vou citar aqui: pode vir o diabo porque eu vou resistir pelas tuas provas, eu sou mais forte que o diabo. Eu já ouvi pessoas dizendo isso na televisão. Isso é um absurdo. Tadinho desse cara o dia que o diabo resolver virar o canhão para ele. O cara não aguenta 2 segundos no ringue com o diabo. Nem nós, porque a gente só aguenta vencer Satanás quando a graça de Jesus está sobre a nossa vida. Por nós mesmos, nós não temos condição de absolutamente nada. Fortalecer-se na graça que tem em Jesus significa nós compreendermos que a nossa dependência única e exclusiva, ela vem de Deus. A nossa confiança precisa ser em Deus. Nós, para isso, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Porque você só vai confiar em Deus se você parar de confiar em você mesmo. Porque enquanto você pensa que você é esperto, que você pode tudo, que você faz tudo, você não vai passar de uma pessoa que vive totalmente vazia e sem nenhuma expectativa de vida. Se você não se esvaziar de você mesmo e começar a viver uma vida que agrada a Deus, você nunca vai avançar na tua vida. Segundo, suporte os sofrimentos. O Evangelho não é uma religião de autoajuda. Tampouco o Evangelho é uma religião. Porque Jesus, na verdade, é que é a verdadeira religião. A palavra religare significa, vem de religião, religare, ligar novamente o homem ao Criador. Foi a cruz de Cristo que foi baixada e deu acesso mais uma vez ao homem perdido ao seu Criador. Jesus é a verdadeira religião. A Igreja Batista é uma denominação, a Assembleia de Deus é uma denominação. Mas a religião evangélica, a verdadeira religião, inclusive a Bíblia diz que verdadeira religião é cuidar de órfão e viúva, se você quiser saber. É isso que Tiago vai escrever. Mas quem liga o homem ao Criador é Jesus Cristo. Só. Igreja é comunidade de gente falha, pecadora, limitada como eu e como você,
Então ninguém é bom aqui, ninguém é perfeito e nunca vai ser. O que nós somos? Somos pessoas que foram chamadas por Deus para viver uma vida que agrada a Ele. E eu já vou começar dizendo para você como é que é essa vida. Essa vida é difícil demais muitas vezes, porque nós vamos passar por lutas, aflições e dificuldades. Porque o Evangelho não é uma promessa de festinha e de alegria todo dia. O Evangelho é uma promessa de céu. O Evangelho é uma promessa de perdão de pecados nessa terra, de uma vida com Deus nessa terra, mas passando por lutas, por aflições, por injustiças e por situações adversas. Porém, o Evangelho é uma religião, aí dizendo, podemos dizer assim, de promessa nesse sentido, porque ela nos promete algo muito melhor do que ter uma vida boa nessa terra. Nos promete a eternidade com Deus, o céu, vamos estar com Jesus para sempre, e essa de fato deve ser a nossa grande esperança. Talvez você esteja pensando assim: Deus não existe porque as pessoas sofrem. Mas na verdade o sofrimento não é culpa de Deus, o sofrimento é culpa minha e sua. Porque quem produz o mal na humanidade é o ser humano. E isso começou lá com o diabo. Ah, mas então a culpa é do diabo. Inicialmente sim, porque ele tentou a mulher e o homem. Mas quem obedeceu foram eles. Quem decidiu pecar foram eles, não foi o diabo. O diabo não força ninguém. Quem decide a partir daí fazer maldade somos nós. O ser humano, com a natureza do pecado, ele é tendencioso à prática do mal. Ah, mas é terrível, o mundo está um caos, as pessoas estão se matando aí fora. É verdade. Os políticos em Brasília estão recebendo propina. É verdade. As pessoas estão jogando papel de bala para fora do vidro do carro. É verdade. E você sabia que é tão errado quanto, né, diante de Deus? Se Ele criou o mundo, a natureza, quando você está poluindo, você está pecando também. É um detalhe assim, que às vezes a gente acha que é só mais um papel de bala, tem um monte, né? Aí o bueiro entope, a água sobe, vem a enchente. Aí quem se torna o culpado? Deus, porque mandou a chuva, que era só para regar a terra. Mas entupiu aquele bueiro, porque a gente joga um monte de porcaria na rua. Aí a culpa é de Deus? A culpa é sua e a culpa é minha. Quando a gente tenta levar vantagem, quando a gente mente, quando a gente tenta usar subterfúgios de forma errada para prejudicar alguém. Aí a culpa é do diabo? A culpa é de Deus? Não, a culpa é sua e a culpa é minha, porque a maldade está dentro do nosso coração. E enquanto a gente não rompe com ela, e enquanto a gente não entende que Deus não tem nada a ver com as mazelas que a gente passa, porque a maior parte delas inclusive são fruto das nossas próprias escolhas. Você não cuidou da saúde a vida inteira, o que você acha que vai acontecer durante a sua vida? Depois. Aí você vai culpar Deus porque Ele não te cura? Eu já contei para vocês, eu pesava um pouco mais do que eu tenho hoje de peso, fígado todo detonado, um monte de coisa ruim. Eu orei a Deus: Deus, por que o Senhor não me cura? Ele: porque você é sem vergonha. Ele falou para mim: porque você é sem vergonha. Eu vou te curar e você vai continuar comendo igual um louco. Você não vai cuidar igual do seu corpo. Então eu não vou te curar. Se cuida. Aí você melhora. Às vezes a gente fica colocando Deus em tantas situações constrangedoras e Deus não tem nada a ver com isso. O que Paulo está dizendo a Timóteo no versículo 3? Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ele já está dizendo: ó, Timóteo, não vai ser fácil, mas você consegue. Da onde Paulo tirou isso? Lá de João 16:33. Jesus disse assim para os discípulos: eu disse todas essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Ter paz em Jesus não é ausência de problema, não é ausência de sofrimento. Ter paz em Jesus significa satisfação plena, apesar das circunstâncias, independentemente das minhas expectativas serem supridas ou não. Aí você tem paz de Jesus. Porque o mundo pode estar desabando, pode estar dando tudo errado, as pessoas fazendo mal contra nós, ainda assim eu consigo chegar na casa de Deus e consigo cantar: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso é ter paz de verdade.
E ele disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E existe uma lógica bíblica para o sofrimento. Primeiro ponto: se o mundo jaz no maligno, então só vai ter maldade mesmo. O capeta só vai produzir maldade na vida humana. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, se o mal impera e eu saio das trevas me tornando luz, o mal constantemente vai trabalhar contra a minha vida para me destruir. Da onde eu tirei isso? João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Então esse é o propósito do diabo. Ele só vem para fazer isso na vida do ser humano. Do crente piorou, porque aí o crente agora se torna inimigo das trevas. Ponto. Agora, como que eu vou tirar? Da onde eu vou tirar a ideia de que essa vida aqui vai ser um mar de rosas para mim, que eu nunca vou ter problema e nunca vou passar por situação difícil? Se tudo está contra a minha vida e conspirando contra mim, quando eu quero dizer a respeito da maldade que impera no mundo, meu irmão, pensa no contrário. O dia inteiro era para acontecer desgraça com a gente. Sabe por que não acontece em boa parte ou na maior parte do tempo? Por causa da graça do Senhor que nos fortalece. Porque se não fosse a graça, a gente não aguentava 5 minutos com o diabo no ringue. A gente não aguentava um dia nessa vida. Porque ele pega pesado e ele vem para destruir absolutamente tudo. A vida cristã sempre nos reservará desafios, pois quando entramos nela, nosso adversário se apresenta, agora não mais como um ser oculto, mas como inimigo das nossas almas, destruidor e diabo. O crente, ao se converter, inicia sua batalha, se torna soldado de Cristo, e nessa guerra não existe lugar para covardia e nem desistência. Terceiro, agrade quem te alistou. Paulo vai dizer lá no versículo 4, que a gente já leu no início, o quê? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar quem o alistou. Sabe o que eu fiquei pensando nisso? Eu escrevi aqui algo. Nossa lealdade a Jesus não pode ser influenciada ou trocada por qualquer coisa ou situação que tire o reino de Deus do nosso foco principal. Eu fiquei pensando muito, escrevendo essa mensagem, que na maioria das vezes a gente acaba priorizando praticamente várias outras coisas que não são o próprio Deus na nossa vida. A gente inventa desculpas para nós mesmos e que a gente tem muita comunhão com Deus e que a gente faz. No fundo, a gente sabe que não é verdade. A gente dá prioridade para qualquer outras coisas durante o nosso dia a dia do que para o Senhor. Pode parecer bobeira, mas eu entendo que uma das formas da gente cultivar a comunhão com Deus e viver uma vida cristã são 3. Quando você ora, quando você lê a palavra de Deus e quando você está evangelizando alguém. São 3 maneiras que você pode, de alguma maneira, desenvolver a tua vida cristã. E aí eu pergunto para você: quanto tempo da sua semana, quantas horas você faz essas 3 coisas? Por dia vai facilitar a tua conta. Quantas horas por dia você fala de Jesus para alguém, você ora e você lê a Bíblia? Ou minutos, vou tentar facilitar um pouquinho a conta. E quanto tempo você gasta com o resto? Trabalhando, estudando, na rede social. Tem também na rede social, que às vezes pode esquecer, é bom lembrar. Já fez essa conta? Já viu que você e eu talvez não tenhamos toda aquela comunhão, aquela brastemp assim com Deus que a gente pensa? E que às vezes a gente mais enfeita o pavão do que de fato ele é verdadeiro para nós? Só que Paulo está dizendo que nenhum soldado pode deixar o Senhor para trás, porque ele se alistou. O Senhor te alistou, o Senhor te chamou, o Senhor te convocou para viver a vida dele. Como é que você olha para trás agora? E Jesus disse o seguinte: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus.
Se você olha para trás por qualquer coisa, então significa que o reino de Deus não é interessante para você ou para mim. Se qualquer coisa é suficientemente capaz de te fazer olhar para trás, enquanto eu e você deveríamos estar olhando somente para o alvo, significa que o reino de Deus não seja relevante como nós pensávamos. Portanto, tudo aquilo que não produz vida precisa ser deixado de lado, pois não nos ajuda na construção da nossa vida com Deus. Você precisa aprender a fazer um filtro. Se isso não produz vida para você, querido, então não faça parte da sua vida aquele contexto. Porque se fizer, você só vai caminhar para trás. E o diabo é especialista em inventar coisa para a gente no meio do caminho, para a gente perder os momentos mais preciosos que nós temos com o Senhor. Então nós precisamos aprender a avaliar tudo aquilo que está à nossa volta. Por último, lembre-se sempre de Jesus. E por que é que eu coloco que você precisa se lembrar sempre de Jesus? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 8 e 9 lá de 2 Timóteo 2. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Deixa eu te dizer uma coisa, que talvez você não tenha se atentado nesse texto, numa primeira leitura. Paulo está trabalhando aspectos doutrinários aqui extremamente profundos sobre as convicções do cristão. Ele está dizendo, lembre-se de Jesus. E aí o primeiro aspecto que Paulo vai trabalhar é o quê? Doutrina da ressurreição, ressuscitado dos mortos. Timóteo, lembre-se que Jesus está vivo, que você não lida com um Deus morto, que você não lida com um Deus que está longe, mas com alguém que está do seu lado todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Aí ele diz outra coisa na sequência. O que ele disse? Descendente de quem? De Davi. Aí você vai dizer, qual é a importância disso? Promessas. Timóteo, o Jesus que você serve é um Deus que cumpre e promete. Então fica firme, porque se Ele está com você, aquilo que Ele prometeu para você, não importa quando, onde ou em qual circunstância, Ele vai cumprir. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus disse para você um dia, vai ter o seu cumprimento, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de palavra, Ele é o Deus do sim, também o Deus do não. Mas quando Ele diz, está dito e se cumpre. A pergunta que talvez você precise fazer para você mesmo, será que a gente tem se atentado de fato que esse Deus ressuscitado dos mortos, vivo, e que é cumpridor de promessas, e a sua própria vida foi o cumprimento de todas as promessas feitas no Antigo Testamento acerca do Messias? Esse Jesus é quem nós nos lembramos e recorremos quando as coisas ficam difíceis. Porque quando eu digo que você vai passar por lutas e sofrimentos, eu não estou dizendo que, então tá bom, vai ser assim mesmo. Você tem alguém para recorrer, você tem Jesus. Quando você tiver com o teu coração angustiado, você deve clamar a Ele. Quando você estiver sofrendo, você só vai ter Ele. Porque os amigos às vezes vão embora, os advogados, ou os juízes, ou os promotores, ou quem poderia fazer a lei existir para o seu lado, pode ser que se corrompam. Sabe quem você vai ter no final das contas? Ele. Mas pensa comigo, se tudo der errado nessa vida, pensa que uma coisa já deu muito certo, foi Jesus ter vindo a esse mundo, morrer, ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e inundar o teu coração de uma paz e de uma alegria que o diabo não é capaz de tirar. E sabe por que o diabo não pode roubar isso? Essa aqui é a interpretação minha agora, porque Paulo vai dizer o seguinte no final: Timóteo, eu posso até estar preso,
O diabo pode até estar incitando ali a ira dos judeus, da galera. Tive que apelar para César para não ser morto. E para cumprir o propósito de Deus, inclusive, que era pregar para César. Então, se o caminho é a prisão, que seja. O diabo está bagunçando. Fui açoitado, fui julgado injustamente. Como cidadão romano, não podia ter apanhado e fui. Timóteo, foi difícil? Foi. Só que é o seguinte, Timóteo, eu posso estar preso, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Meu irmão, a palavra de Deus está viva no teu coração. Quando a palavra de Deus começa a fazer sentido dentro do teu coração, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai começar a avivar ou reavivar sonhos, situações, promessas que pareciam estar adormecidas para você, mas elas vão começar a fazer sentido e vão começar a ter o seu cumprimento na tua vida de uma forma extraordinária. Nesse versículo último que nós lemos, o grande incentivo do serviço cristão é o tema central dessa mensagem e da mensagem cristã. Por quê? Por que o serviço é importante? Tem gente que pensa assim, mas eu sirvo a Deus, mas será que é tão importante isso? Na verdade é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque Paulo transmite duas coisas nesse texto que demonstram quão importante é você servir a Deus. Primeiro, Ele é o Cristo vitorioso, ressuscitado dos mortos. Então você não está lidando com alguém, você não serve alguém derrotado. Você serve aquele que derrotou as trevas, tomou a chave da morte das mãos do diabo, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra do Pai Todo-Poderoso e reinará para todo sempre. Essa é a pessoa que você busca. Segundo, o que ele diz no texto, ele fala de alguém que, além de ser descendente de Davi, cumpridor das promessas, o que é mais interessante, alguém que viveu como nós, alguém que entendeu o que significa ser humano, alguém que entendeu o que significa ser homem, ter fome, sofrer, chorar com a morte de um amigo. Jesus passou por todos os processos que normalmente um ser humano passa. Ele sabe o que é sentir dor, mais do que todos nós. Ele sabe o que é perder um ente querido, um amigo, Lázaro ali quando morre. Por mais que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele sofreu com aquilo, a humanidade dele falou alto. Ele viu o amigo dele morto. Ele sabia o que era se alegrar. Então ele viu na prática o que significa pessoas que nele conseguem ser felizes. Ele sentiu o preço da traição, porque ele viu Judas ali, sabendo de tudo que Judas faria. A Bíblia diz, o apóstolo João escreve que Jesus amou a todos até o fim, até a cruz, inclusive Judas. Tem gente que pensa que Jesus não amava Judas, gente. Jesus odiava o que Judas estava fazendo, mas ele amava Judas de todo o coração dele. Jesus já amava aquele jovem rico que o abandonou. Jesus amava inclusive aqueles soldados que açoitaram ele por um bom tempo. Jesus amava aquelas pessoas. Por isso que ele foi para a cruz. Ele não foi para a cruz porque ele achou que seria legal ele ter pessoas que gostassem dele ao lado dele. Ele foi para a cruz porque ele achou extraordinária a possibilidade de ver o meu coração e o seu coração de pessoas más, destruídas, serem restauradas e terem uma nova oportunidade de viver para a glória dele. Foi por isso que ele morreu. Ele morreu para dar sentido para a tua vida e para a minha. Ele não morreu para te fazer feliz, ele morreu para te dar vida. Porque a felicidade pode ou não acontecer no meio do caminho, mas ela não é a prioridade da agenda de Deus para você e para mim. O que chama atenção no final do versículo, a palavra de Deus não está presa. E aí eu quero concluir dizendo para você o seguinte: servir a Deus é desenvolver em todo o tempo a perseverança que nos conduz à maturidade e fortalece a nossa confiança de que as lutas e situações que enfrentamos hoje são passageiras e um dia essas lutas vão acabar.